palavra de fé inteligente e salvação. El arma secreta de quem? De David. Mire-me usted, por favor. Essa é uma história muito conhecida, porque hasta aí afuera a gente que não vem na igreja conhece, de que David derrotou al gigante Goliat. Não é assim? E qual foi a arma que Davi usou? Ou seja, as pessoas sabem que David, para derribar al gigante Goliat, usou uma onda, uma pedra. Pero eu lhe digo a você que esta não foi a arma de David. Havia uma arma secreta que Davi usou para poder derribar aquele gigante. Vocês que vieram la semana passada, estivemos aqui falando que este gigante media como quase 3 metros de altura. Sua armadura era como de mais de 50 quilos. E que foi o que sucedeu? Durante 40 dias, este gigante venia, se acercava em la linha, em la franja, não? Como la franja de Gaza, em la linha, e le decía al ejército de Israel, a los israelitas, dame un hombre a quem pueda hacer un duelo comigo, pelear comigo, dame un hombre. E os soldados de Israel miravam e que pensavam? Mira, os soldados de Israel, todos estavam amedrentados, miedosos, acovardados. Eles miravam naquele gigante e creio que se miravam um a outro e pensavam, pode ir fulano? Não, outro tampouco. Eles veiam que entre eles não havia um homem que podia quê? Pelear com Goliat, porque Goliat era demasiado grande e demasiado quê? Fuerte. E isso les imponia medo. E durante 40 dias, eles quedaram acampados, pensando, como vamos a derrotá-lo? E durante estes 40 dias, de dia em dia, este gigante venia e dizia, dá-me um homem, alguém que peleie comigo. E se não surgiu nenhum homem, é porque ali não havia quê? Não havia homens valientes. Pero um detalhe muito importante, Deus havia prometido que estaria com Israel em todas suas batalhas. E nesta época, que era uma época de guerra, de pelea, de luta, de espada, de sangue, Deus prometeu que estaria com eles. Pero aún assim todos estavam amedrentados. Como se tardou muitos dias, foram 40 dias. Em um destes dias, al final, David foi a levar comida para seus irmãos. Su papá preparou uma comida e disse assim, lleva para seus irmãos que estão em batalha. E Davi, justo no dia que foi a levar a comida, ele foi, entregou a comida, estava saludando a los soldados, quem aparece gritando? Goliat. E Goliat disse assim, dá-me um homem entre os teres aí para que pueda pelear comigo. Vocês vão ver. E quando Davi mirou isto, ele mirou ao gigante, hablando. Quando Davi mirou a los soldados, como estavam os soldados? Já foram ao banho. Estavam miedosos, se esconderam. E aí Davi se quedou como que pensando, como pode? Por que estes soldados estão assim? Nadie vai pelear com este gigante. Ustedes vão permitir que este gigante esteja aqui afrentando, desafiando, burlando-se de ustedes? E Davi se enojou. Davi, ele se airou. Porque Davi sabia que Deus estava com eles e não com aquele gigante. Então Davi disse, eu quero ir a pelear com ele. E que foi o que lhe disseram? Adelante, Davi. Não, Davi enfrentou o quê? Davi enfrentou o rechazo de las personas. Sus próprios irmãos dijeron, sal de aqui. ¿Qué haces aqui? Tú não. Davi escuchou que era um muchachito. Davi escuchou que não podia. Davi escuchou que ele não tinha idade para estar no exército. Davi escuchou de todas as coisas que desanimam, desmotivam a uma pessoa. E aún assim Davi não lhe hizo caso a lo que escuchou de las personas e ele foi a lutar contra aquele gigante. E depois de discutir muito, ele logrou convencer a que le dejara lutar em nome do exército. E neste momento tentaram dar-lhe a Davi uma armadura e uma espada. Quando ele vestiu a armadura que era de Saúl, uma pessoa que um dia foi de Deus, já não era mais de Deus. Ele pensou que se servia para ele, servia para Davi. E aí está já uma ensinança que nem todo o que serve para outros serve para mim. Amém? Davi vestiu a armadura e disse lá bem que ele caminhou com a armadura e que?
Ele não podia caminhar, porque ele nunca havia usado uma armadura. Ele agarrou a espada e é muito pesada a espada. Ele disse, eu não posso lutar com isto. Ele foi à orilla de um rio que havia aí cerquita. Ele foi à orilla do rio e agarrou quantas pedras? E, según a Bíblia actualizada de los hermanos aqui adelante, uma. Davi agarrou, recorreu quantas pedras? 5 pedras. Ele foi à orilla do rio e agarrou 5 pedras. Você sabe que quando ele foi a lutar contra Goliat, le dijeron, tú não puedes. E ele le dijo al rei Saúl, yo luché contra um oso, de contra um leão e los venci. Igual que hice al leão e igual que hice a este oso, eu vou também fazer com este gigante. Ele agarrou 5 pedras, uma onda, que era algo que ele já sabia usar, e ele foi a lutar. E com uma pedra ele logrou derribar al gigante e depois cortou sua cabeça. Pero qual foi a arma secreta? Aqui está o secreto. Vamos a ler, versículo 42. Quando viu que Davi não era mais que um muchachito de piel morena, lo considerou muito pouca coisa e lo maldijo em nome de sus dioses. Ponga atenção. Goliat, quando viu a Davi, dijo assim: ustedes van a decir que este muchacho me va a derrotar. Lo despreció, lo rechazó. ¿Me explico? E lo maldijo em nome de sus. Goliat chegou e disse assim: hoje tu vas a ver que Santa Muerte te vas a recorrer. Hoje vas a ver que el santo, el guerreiro tal te va a destruir. Assim hizo Goliat. E que foi o que Davi hizo? Le dijo Goliat: vaya com el niño bonito. Vaya com el niño bonito. Vienes a pelear comigo com um palo como se fuera de um perro. Ven acá que te voy a quê? Te voy a matar. E com tu carne voy a alimentar a los buitres e a las bestias salvajes. Pero Davi le contestou: e tu vienes a pelear comigo com espada e flechas e lança. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quem te has atrevido a quê? Qual foi a arma secreta de Davi? A arma secreta de David foi o nome de Deus. Mira que interessante, porque os soldados que estavam amedrentados, miedosos, acovardados, eles miraram al gigante Goliat de lejos e eles supieron saber quanto media. Os soldados miraram e supieron, como se diz a palavra? Os soldados que estavam miedosos miraram al gigante Goliat e viram, evaluaram como ele era. Eles sabiam quanto pesava mais ou menos sua armadura. Le observavam tanto que sabiam quanto media mais ou menos. Sabia mais ou menos quanto pesava sua lança. Eles não pesaram, eles sabiam de lo que conheciam. Eles quedaram mirando aquele gigante, aquele Goliat, e quedaram simplesmente admirando aquele problema. E eles viram o tamanho, viram a força, viram quanto pesava, pero se olvidaram de ver uma coisa, que foi a primeira coisa que Davi logrou ver. Este gigante não tem a promessa de Deus. Este gigante não tem a Deus. Nosotros sí lo tenemos. E por mais que ele é grande, ele pode ser muito grande ante nossos olhos, pero não é mais grande que nosso Deus. Foi isso o que Davi logrou ver. Há pessoas que, al igual que os soldados, quedam mirando ao problema, porque todos temos um Goliat. Quizá você tenha um gigante. Este gigante, este Goliat está aí em seu trabalho, em sua empresa, em seu negócio, em sua economia. Você tem um Goliat que está dentro de sua casa, que não deixa a sua família unir-se. Você tem um Goliat que está em seu matrimônio e quer separar a você de sua pareja. Você tem um Goliat que está em sua família e este gigante se chama câncer. Você tem um Goliat que surgiu que é a amante. Você tem um Goliat que surgiu que é, ¿qué mais? A depressão. ¿Qué mais? A economia, a soledade. Cada quem tem um gigante, uma deuda, um problema, um Goliat que todos os dias lhe deixa amedrentado, miedoso, que lhe hace acovardar-se, que lhe hace pensar como poder derrotá-lo. É demasiado grande. ¿Me dou a entender? Todos temos um gigante que é algo que parece ser irreversível, que não se pode cambiar mais. É o vício que está na família. É o familiar que é renuente. É aquele familiar que diz: nesta igreja nunca vou a pisar porque aí é puro sacadeiro de dinheiro. Não me llames aí.
¿O no es verdad? Cada quien tiene un Goliat, o varios. ¿En dónde está el Goliat? ¿En dónde está el gigante en su vida? Que no le deja avanzar, porque el ejército, ¿cómo podía avanzar, ganar territorio y ir adelante con aquel gigante delante de ellos? Que le afrentaba. Y quizás el problema viene y el problema también le habla. El problema le habla, le llegan las llamadas. Mira, no vas a pagar, te voy a matar. No vas a pagar, te vas al buró. Vienen los pensamientos en la noche, te vas a morir. Tu familia se va a destruir. Para ti no hay remedio. Esa es la vida que te tocó. Son varios los gigantes Goliat. Son varios Goliates o varios gigantes en nuestra vida. E aí você queda mirando a seu problema e vendo, caramba, é demasiado grande, pero quando iniciou este problema, de onde vino? Como pode ser tão forte? Como pode ser tão grande? E você se olvida de que por mais grande que seja este problema, ele não é mais grande que nosso Deus. Ele não é mais grande que a fé que Deus lhe ha dado. Ele não é mais grande que a promessa que Deus lhe ha hecho creer. E que este problema não é mais forte que o poder que tem na palavra de Deus. Quem me está compreendendo, gente? Aí você vê a David, logrou ver lo que nadie havia logrado ver. Então, deje usted de estar admirando a seu problema, deje de estar usted evaluando o seu problema, deje usted de estar administrando a seu problema, deje usted de estar solamente mirando al tamanho de seu problema, empiece a mirar o tamanho de seu Deus, empiece a mirar o tamanho da fé que Deus lhe ha dado. Amém. Diga, mi fé é mais grande que mis problemas. Amém. Qual foi a arma secreta de David? Goliat vindo de encontro a David usando flechas, espada e lanças, armas naturais de um combate. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e espírito, nossas armas não são naturais. Quizá você quer lidiar com as situações desta vida usando armas normais, como todos os demás usam. Aí você quer vencer o problema no matrimônio, você mira já que a amante de mi pareja tiene, já que a pareja de mi pareja, já que a amante de mi pareja usa tacones, eu vou usar tacones. Você quer usar as armas naturais. O problema vindo com flechas, com lanças, e você quer cambiar as pessoas de sua família com gritos, com golpes, com frialdade. Você quer de la mesma maneira que os demás lutar. Nossas armas são diferentes. Os problemas vienen com suas armas. Nós vamos de encontro a eles com o nome de Jesus. Mire que interessante. Jesus é comparado na Bíblia a uma pedra, a uma roca. A pedra na Bíblia também é o altar. O altar e Jesus se simbolizam por la pedra, la roca de vida eterna. Davi venceu al gigante Goliat usando uma pedra. Pero antes de usar a pedra, ele venceu porque ele invocou a quem? Al nombre del Dios Todopoderoso. Outras Bíblias dizem el nombre del Senhor de los ejércitos. E hoje chamamos ao nome de Jesus. Você quer vencer este problema que você está enfrentando? Vaya de encontro a este problema em el nome de Jesus. Ele é a pedra. Amém? Ah, pastor, surgiu aqui um câncer. E ele vem contra mim com armas, com muerte, com quimioterapias. Você vai de encontro a ele em el nome del Senhor Jesus. Amém? Usa el arma que Deus nos ha dado. Não lute de maneira natural. Não queira solamente confiar em los juzgados, tribunais, na política, em los pastores, em nada. Você tem que ir de encontro a seu problema usando o nome que tem toda a força e poder. Não está escrito? Toda língua confessará, toda rodilha se doblará ante ele. Não tem problema que vá permanecer de pé delante dele. Amém? Dice aqui, versículo 50. Assim foi como, sem ter uma espada, Davi venceu al filisteu. Lo matou com solo uma onda e uma pedra. Quando os filisteus viram muerto seu poderoso guerreiro, salieron ¿qué? Deus usou lo que Davi tinha. Ele não sabia usar espada, pero sabia usar uma onda. Deus não vai usar lo que você não tem. Mire-me usted, por favor. O motivo del por que muitas pessoas vivem angustiadas, deprimidas, hasta com depressão, é porque elas quedam mirando a lo que não têm. Deje usted de estar fijándose em lo que não tem. Empiece a fijar-se em lo que usted tiene. Deje de mirar a lo que usted não puede. Empiece a mirar a lo que usted puede. Deje
pare, deténgase agora e deje de mirar a lo que usted perdió. Empiece a mirar lo que usted puede ganar. Amém? Davi não sabia usar uma espada, pero sabia usar uma pedra. Se Davi hubiera usado uma planta, qualquer coisa que Davi hubiera usado, Deus lhe hubiera dado a vitória, porque ele estava agindo em el nombre del Senhor de los ejércitos, en el nombre de Deus. Amém? É com lo que usted tiene que usted vai vencer, não é com lo que usted não tiene. Deus não vai fazer essas magias. Ele vai usar o que usted tiene, o que usted sabe, para que usted pueda derrotar este gigante. Qual é su Goliat? Qual é o nome de su Goliat? Qual é a afrenta? Qual é o gigante que vino a afrentar-lhe? E usted se está acovardando. Ustedes van a ser como os soldados de Israel, que quedan vários 40 dias, 40 anos, 4 meses, deixando que aquele problema les ponga medo, imponiendo medo, ou você vai ser como Davi e vai ir de encontro a este problema em nome de Jesus? Quem vai ser você? Como Davi ou como os soldados? Porque quem é como Davi vai lutar. Quem é como Davi vai agarrar sua pedra. Quem é a pedra? Jesus é a pedra. Quantas letras tem o nome de Jesus? 5. 5 letras. 5 letras. Quantas pedras Davi agarrou? 5. Jesus é nossa pedra. Se você deixe de lutar só com a força de seu braço e empiece a lutar com a pedra que é Jesus, e você vai de encontro a este problema, não de maneira humana, sino com a fé puesta em Jesus, aunque seja muito grande seu problema, ele vai ser derrotado. Amém? Quem quer derrotar a seus gigantes? Você quer? Póngase de pé, por favor. Por que Deus eligiu a Davi? Por que Deus eligiu a Davi? Está na hoja. ¿Por qué Dios escogió a David? Está escrito ahí, ¿no? Versículo 21. Exacto. Luego, el pueblo suplicó por un rey. Ponga atención. Luego, el pueblo suplicó por un rey. Míreme usted, por favor. Nunca fue de la voluntad de Dios que hubiese reyes en Israel. Pero el pueblo empezó a compararse con las demás naciones y quiso para sí un rey, porque Dios era su rey de ellos. Y ellos empezaron a compararse con los demás. Nunca se compare con los demás. Dios nos llamó para ser diferentes. Amén. Hable bien fuerte. Dios me llamó para ser diferente. Dios no quiere que seamos iguales a los demás. Y la gente quería tanto un rey, le suplicó a Dios por un rey. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Les dio un rey que era de acuerdo a los parámetros, a los patrones de la época, que tenía la apariencia y la capacidad. Y este rey se llamaba ¿cómo? Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl. Míreme usted, por favor. ¿Por qué Dios quitó a Saúl? Ustedes que vienen los lunes, ¿se acuerdan que hace unas semanas yo les enseñaba que Saúl fue elegido por Dios, Saúl fue ungido por Dios y Dios pasó a estar con Saúl? Pero Saúl, ele perdió el enfoque. Ele se apartou tão feio de Deus e foi tão lejos que ele deixou de criar e edificar altares para Deus e hizo para si um monumento. Chegou um momento em que Saúl, por desobedecer a Deus e por ser rebelde, Deus se apartou dele. Ele não perdeu a posição de rei, pero ele perdeu a unção de rei. E que significa isto? Por mais que ele seguia como rei, Dios ya no estaba más con él. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces estamos como miembros en la iglesia. Seguimos en la iglesia con un cargo, con un título. Y ese es uno de los temores que tengo, es uno de mis mayores temores. Es que yo esté aquí predicando para ustedes. Tengo el título de pastor, pero no tengo más la unción. Dios no está más conmigo. Hay gente que trae sus diezmos, pero Dios ya no está más con ella.
Hay gente que sigue siendo miembro, pero Dios ya no está más con ella. Porque Dios no le quita la posición y el cargo, pero se aleja, cuando usted se aleja de él, en su corazón. ¿Me explico? Y ahí Dios lo reemplazó ¿por quién? Por David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Míreme usted, por favor. Dios no eligió a David por ser mejor que los demás, ni por su apariencia. Dios eligió a David por su corazón, un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quería. Recuerda que yo les he enseñado sobre adoración. Adorar significa postrarse ante la voluntad de Dios. Adorar significa yo me rindo a lo que Dios quiere, aunque lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Y ahí está el por qué Dios eligió a David. Porque ele sabia que através del coração de David, David haria todo o que ele queria. Infelizmente, temos uma igreja llena de pessoas querendo obrigar-lhe a Deus a fazer o que querem para si, sem querer saber o que Deus quer. Sendo que Jesus dijo, hágase tu voluntad, não la mía. O sea, assim na terra como no cielo. En el Getsemaní Jesus dijo, Senhor, se es posible, pasa de mí esta copa, pero não sea como eu quero, sino como tu quieres. Quem aqui é papá ou mamá? Você quer o pior ou o melhor para seus filhos? E você que cree que Deus quer para você? Mire-me usted, por favor. Aunque a voluntad de Deus não coincida com sua voluntad, sepa que é o melhor. Deus está buscando aqui corações que estén dispuestos a hacer lo que Dios quiere. ¿Quién está dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Muy bien, Dios quiere que usted perdone. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Por qué Dios eligió a David? Porque Él hará todo lo que yo quiero que haga. Usted tiene que hacer esta oración hoy. La voluntad de Dios ni siempre es lo que yo quiero, pero es lo mejor, porque Ele sabe lo que es mejor para mí. Usted va a convertir-se a Jesus a partir de hoje. Usted va a entregar-se a Ele. Ah, pastor, pero si hago esto en mi casa me van a correr diciendo que traicioné la tradición, mi pareja me va a dejar, me van a hablar cosas. Mira, no importa lo que van a pensar sobre mí. No importa lo que van a decir de mí. Es mi decisión. Yo quiero ser de Dios. Yo me quiero entregar a Jesús. Yo quiero que mi corazón sea cambiado. Amén. Yo quiero vivir eternamente. Yo no quiero ser condenado al infierno por los pecados que he cometido. Yo voy a dejar esos pecados a partir de hoy y voy a andar con Dios. No es fácil, no es 100% tranquilo, pero es el mejor camino. Amén. ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Porque él era bonito? Dios eligió a David porque él haría todo lo que Dios quería que hiciese. Amén. ¿Por qué Dios no bautiza con el Espíritu Santo a las personas? ¿Por qué Dios no les llama a todos? Porque hay personas que Dios sabe que su corazón está dividido. Ella divide su corazón con personas y con cosas. Ella no tiene un corazón 100% dedicado a Dios. De manera que, si domingo temprano ella tiene trabajo, ella prefiere trabajar que venir a la iglesia. Su corazón queda dividido entre pagar las cuentas y confiar que Dios le va a suplir si ella venga a la iglesia. ¿Me explico? Por eso Dios no está con todos. Dios no le unge a todos. Ele dijo, yo ungí a David mi siervo y mi mano estará con él. Usted no ve a Dios con todos o todos con Dios, por eso, corazón dividido. Si usted hoy decide hacer todo lo que Dios quiere, usted sale de aquí, la mano de Dios le va a acompañar. Amén.